Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um resumo pro canal, né, dessa vez do capítulo 15, que é o penúltimo capítulo, né, de Five Nights at Freddy's, a última porta. Então, vamos lá que esse capítulo, né, é tenso. Já começa o capítulo, né, uma coisa que eu esqueci de mencionar no vídeo anterior é que a Baby, né, ela pegou a boneca e mostrou pra Charlie, né, e a Charlie meio que desmaiou depois das revelações. O capítulo começa com a Charlie recobrando a consciência, né, e tal. E a Baby lá reclamando e tal, que ela não é o suficiente pro Afton. Que o Afton não conseguiu recriar o que o Henry fez com ele mesmo. Ele não conseguiu recriar ele não conseguiu recriar o que aconteceu com a Elizabeth, né? E ele vai ver se consegue recriar a Charlie. Enquanto isso, a Charlie, né, ela já tá quase 100% recuperada, né? Mas ela tá se fingindo de fraca pra pegar a Baby de surpresa. Ela começa a engatinhar pelo corredor, né? Ela meio que pega ela e ela tá engatinhando na direção de um escritório que tá com a porta aberta. E em cima da mesa tem um peso de papel, que é uma pedra bem pesada. E ela se aproveita, né? Enquanto isso, corta lá pra Circus Baby Pizza, né? E aí, o Carlton, ele acorda, né? Embaixo de uma mesa. E tem um garoto pedindo um giz de cera verde pra ele. O garoto tá desenhando. E aí, o Carlton olha pro lado e vê que esse garoto é o Michael. E aí, tipo... Basicamente, né? O Michael, ele precisa juntar uns desenhos, né? Pra juntar todo mundo. E o Carlton olha ao redor da sala, né? Ele vê várias crianças. Só que, tipo assim, algumas crianças são duplicatas da mesma. Eles são como se fossem fantasmas. E aí, né? Ele tá tentando juntar tudo de novo. Tem umas páginas voando, né? As crianças estão tentando pegar. E aí, no centro, né? Tem um homem. E aí fica oscilando entre o homem e o coelho amarelo. E aí o Carlton focaliza, né? Porque é a única coisa que parece o centro, né? É um homem, um garotinho loiro, que não tem sósia. E ele mesmo deitado inerte no chão. E aí, né? Ele diz que vai ajudar o Michael a juntar os desenhos. Enquanto isso, né, corta de novo pra coral prateado, né, a Charlie, ela meio que se apoia assim na mesa, né, fingindo que ela tá fraca, e quando a Baby vem com tudo pra atacar ela, ela tome, lasca a pedra na Baby, quebrando uma parte do maxilar dela. E aí a Baby fica desorientada, né, a Charlie, ela parte, avança pra cima e tal, e ela corre pro corredor, né? E tem um armário com a porta aberta. Ela entra lá no armário e fecha a porta. E a Baby vai cambaleando na direção dela, né? Do armário. E aí a Charlie se vira no armário e encontra lá o robô, né? Que o Henry construiu pra matá-lo. Com a faca bem afiada lá, apontando pra ela. E aí ela meio que olha de volta pra direção que a Baby tá. E aí ela tá segurando ela na mão. Ela vai montando uns casacos assim, né? E ela fica na frente do robô pra Baby não ver, né? Ela fica de frente pro robô assim, no armário. E aí a Baby diz, você não deveria ter vindo aqui. Ela abre a porta e vai de forma ameaçadora na direção da Charlie. E aí a Charlie, ela só fica, tem razão, eu não deveria ter vindo aqui. E você também não. Nesse momento, né, a Baby, ela percebe o robô ali atrás, a Charlie meio que aperta o mecanismo e a faca do robô perfura a Charlie e perfura a Baby que estava bem próxima dela. E é como se elas estivessem, tipo, coladas, bem próximas uma da outra. E a Charlie tá segurando ela no braço dela e tal. E aí, né, ela escuta uns barulhos, uns resmungos, né, do John vindo no corredor dela. Ele vai ficar bem. E, tipo, a Baby, ela tinha imitado a voz da Charlie, inclusive tava numa aparência muito parecida com a da Charlie, né? Dela adolescente mesmo, dizendo que ela tava no armário, que ia ficar tudo bem e tal. Mas enfim, a Charlie, ela se sacrificou, né? Ativou o mecanismo pra matar tanto ela quanto a Baby. Já que as duas são robôs, né? Robôs muito bem aprimorados e agora elas morrem. E aí,
como se diz, ela vai, põe ela perto, né, do braço da Baby lá, fica segurando as duas, no caso as três ficam, elas encostam as testas, né? E a Charlie tenta dizer lá pro John, eu também te amo, mas a voz não sai. E aí depois, silêncio. E aí, né? A gente vê, né, o Carlton de novo, ele tá lá juntando alguns desenhos e ele consegue juntar dois desenhos de uma garotinha loira que diz que o nome dela é Suzy. Ela aponta pra uma garotinha de cabelos escuros chamada Cassidy e aí vão, ajudam ela a juntar outro desenho. Tem um garotinho lá que não consegue falar o nome dele, mas eles logo juntam também os desenhos do menino. Ele diz que o nome dele é Fritz. E aí, né, o Carlton olha de novo lá pra mesa, pra a realidade, né? Aliás, a Suzy ficou dizendo que o coelhinho era o amigo delas, que ajudou ela a encontrar o cachorrinho dela e tal. E o Carlton tenta dizer, não, ele não é amigo deles. Enfim, o William Afton tá indo na direção lá do Jacob, né? E aí a Funtime Fox entra na sala toda descambelhada assim, né? Ele, não, sai daqui, sua estúpida. A Funtime Fox fica assim, na direção dele e arrasta o que sobrou da cabeça do Funtime Freddy. Ele, ai, inútil, desperdício de peças. Ele joga a cabeça longe. E aí, né? Ele diz pra Funtime Fox pegar o garoto. E aí, né? O Carlton tenta convencer as crianças de que não, ele não é seu amigo, não é seu amigo, não é seu amigo. E aí, né? Voltando pra Coral Prateado, o John recobra de vez a consciência. Ele tá com a perna toda machucada. A costela dele tá doendo. Ele vai cambaleando, né? Ele vai pulando num pé só, porque o outro tá meio fraturado. Ele vai, né, até o armário. Ele vê a porta entreaberta. Ele tá chamando a Charlie, ela não responde, tá um silêncio. E ele olha entra no armário, né? Vê lá uns casacos, ele vai afastando assim até que ele vê uma lâmina, a ponta de uma lâmina de uma faca na direção dele, como se fosse uma espada. Ele para pra trás, ele vê, né? Com um braço e tal, ele pensa que o animatronic tá segurando a faca, né? Na direção dele, só que não. Foi apunhalado. E aí ele vê tanto a Baby quanto a Charlie mortas ali no armário. E aí ele sai de lá, né? Com os olhos todos cheios de lágrimas e tal. Ele tenta vomitar, ele fica com ânsia de vômito, mas ele não comeu nada, então ele não consegue vomitar. E aí ele se recompõe, né? Começa a cambalear pra saída da casa e ele não olha pra trás. Pois é. Adeus, Charlie. Foi bom te conhecer. E, mano, o John, coitado, velho. E aí, né? Voltando de novo pra aquele plano que o Carlton tá. E aí, né, as crianças conseguiram reunir todos os desenhos, estão todas juntas, e aí tá todo mundo junto. E aí o Carlton ainda tentando convencer de que não é amigo deles. O William Afton, elas estão sem as memórias dela, né? Só estão com as memórias de que o coelho amarelo ajudou e tal. E aí, tipo, antes dele matar, né? Eles não estão com a memória de que ele matou e tal. Mas enfim. O William Afton tá ficando cada vez mais frustrado porque, tipo, as Beady Babies e um monte de animatrões começam a entrar lá e tal. E ele começa a chutar, dizendo que eles são os inúteis. E aí o Carlton, ele vendo que não tem muita chance, ele pega um desenho lá do Michael, pega um giz de cera vermelho e começa a riscar lá os olhos do coelho de vermelho e de sangue, fazendo pum 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 na imagem. Aí ele mostra para as crianças a imagem e diz, ó, sinto muito, gente, mas ele matou vocês. Nesse momento, né, o William Afton conseguiu prender o Jacob na mesa. A mesa estava começando a acender, ele estava gritando, né? Porque ele estava começando a se queimar. Nesse momento, os animatronics, né? A Mal começam a atacar o William Afton. E ele vai meio recuando assim, né? O Jacob consegue rolar pra fora da mesa e correr. E aí, tipo, a Mangle, a cabeça do Freddy, fica mordendo, tentando puxar a perna dele. Ele lá, ensandecido assim, dizendo que ele vai matar o Jacob, que ele vai conseguir sim a imortalidade dele. E aí nesse momento ele é puxado com tudo pra trás. Ele olha pra trás e é a amálgama, mano, dos animatronics lá da Freddy's. Ou seja, o Michael, que é o Golden Freddy, né? O Foxy, a Chica, o Bonnie e o Freddy. Todas as montadas começam a puxar ele pra mesa e tal. E aí jogam meio que ele dentro da fornalha. E aí ele começa a queimar e tal. Ele grita e tal. Enfim. E o Michael acorda, né? E ele fica meio zonzo assim. Ele vê que o Jacob tá bem.
E aí, né, ele vai e desmaia de novo. E aí o Michael, né, pergunta pra ele se o Jacob tá bem e tal. Ele diz sim. E tipo, tem tá o desenho pousado lá no peito do Carlton, né, e as outras crianças foram embora, só tá o Michael ali do lado da mesa com ele. E aí, o Carlton diz, não, esse desenho é seu, ele tenta tirar, mas o Michael diz, não, ele faz parte de você, você vai viver se estiver com ele. Toma, você me devolve quando a gente se encontrar de novo. E aí, né, o Carlton vai recobrando a consciência, né, escutando vozes, aí ele pergunta se é o John, se é a Marla, se é a Jessica, enfim. Ele é salvo e assim acaba o capítulo. Não, gente, fortes emoções. A gente viu, né, a Charlie e a Baby, no caso a Elizabeth, né, morrendo, as duas meio que fazem as fases, entre aspas, né. A gente vê as duas lá mortas, encostadas uma na outra, a ela. A gente vê o John, tipo, nossa, ele deve estar numa baita de uma depressão agora, morrendo de tristeza. E o Carlton, ele quase morreu, o Jacob quase morreu também, mas graças ao Carlton, ele conseguiu fazer com que os animatronics, né, as almas do Michael e dos outros, percebessem o William Afton e matassem ele de vez na fornalha, né. Mas, como o bicho é ruim, né, ele provavelmente vai voltar. Mas isso é outra história, porque, né, os livros, eles não são no mesmo universo dos jogos, mas eles servem para contar, para explicar alguns pontos das histórias. Por exemplo, a gente só chamava ele de Homem de Roxo, aí a gente descobriu que o nome dele é William Afton. A gente tem mais um backstory do Henry, lá que, de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. A gente tem a história da Puppet, né, que é a Charlie. Mas, enfim, a gente tem também o backstory da Elizabeth, que a gente já tinha em Sister Location, mas, enfim, né. É isso, gente. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se inscreva, confira minhas redes sociais, né? O link tá aqui embaixo. Fiquem com meus corações. Jesus te ama. Até a próxima e tem a review do último capítulo ainda, hein? O resumo, mas falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.